Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, Atos, capítulo 28. Só fazendo uma breve retrospectiva, no final do capítulo 27, o navio encalhou, né? E a força das ondas estavam destruindo o navio, e aí receberam a ordem de pular ao mar. Aqueles que soubessem nadar, que pulassem ao mar e se salvassem, e aqueles que não sabiam nadar, que se agarrassem em tábuas, madeiras, destroços, e dessa forma todos conseguiram chegar à praia conforme já havia sido profetizado a Paulo, que não se perderia nenhum deles, né? Então, o capítulo 28 começa agora com eles chegando à praia, né? Após a perda do navio. Então, vamos lá, versículo 1, JP. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Legal. Ó, o nome dessa ilha, no grego, é Melita. Lembra lá do negócio de café, né? O nome em grego é Melita. E ela passou mais tarde a se chamar Malta. Vamos lá, então, versículo 2, Bárbara. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Legal. Esse versículo 2 coincidiu da Bárbara ler o versículo, né? A palavra bárbaro no grego, ela significa alguém que não conhece o grego, né? Então, todos os povos que não sabiam falar o grego eram chamados de bárbaros. Nada a ver com o nome de Bárbara. Mas, assim, por quê? Os nativos, em outras versões, a versão que a Bárbara leu, eu acho que foi nativo também, a palavra. Os habitantes da ilha. Ah, tá bom. Em algumas versões traz como os nativos, né? E, na verdade, eles eram descendentes dos fenícios. E eles tinham uma língua própria, né? E como habitantes de uma ilha, com menos contato com o continente, eles acabavam desenvolvendo dialetos. E não era uma língua completamente compreendida, né, por todos, mas eram descendentes de fenícios, e como eles falavam uma outra língua, não conheciam o grego, né, o escritor Lucas referencia esse pessoal como bárbaros, ou seja, pessoas que não sabem falar o grego. Tá bem? Então, agora nesse versículo 2 também tem uma curiosidade. Ele fala assim, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então, ele já mostra o cenário, né, como que estava a situação. A temperatura no início do inverno, que eles ainda não estavam no inverno, eles estavam começando a chegar à estação de inverno. Eles acreditam que estava em torno de 10 graus. É frio, né? Para quem está molhado, né? Quem pulou na água, teve que sair nadando. É uma temperatura fria. Para ter uma ideia, a temperatura da geladeira que a gente tem em casa é em torno de 10 graus. O congelador é em torno de zero, o -1, mas a temperatura da geladeira fica entre 1 e 10 graus. Né? Então, é frio. Além do que, chovendo. E eles dizem que eles acenderam uma fogueira para o pessoal se aquecer. É lógico que não é uma fogueira para 276 pessoas. Né? Então, o que os comentaristas chamam a atenção é que, provavelmente, o grupo que estava Paulo, os cristãos, eles se ajuntaram, né, em torno de uma fogueira, e fala que os nativos, ou seja, os habitantes da ilha, os trataram assim com uma extraordinária cordialidade. Algumas histórias
gregas, inclusive, né? Alegavam que os bárbaros eram brutais, que os bárbaros não eram educados, que porque eles não conheciam a cultura grega, eram pessoas rudes, né? Possivelmente o pessoal dessa ilha eram pessoas simples, eles não eram pessoas que ostentavam nenhum tipo de luxo, né? Mas eram pessoas de bom coração e os receberam, né? Trataram com singular humanidade. E a gente tem que entender que Deus está no controle de todas as coisas, né? Deus permitiu que houvesse aquele naufrágio e que eles justamente fossem parar naquela ilha, né? Então, assim, Deus colocou no coração deles que tratassem com bastante humanidade, né? Aquelas pessoas que tinham acabado de sofrer um naufrágio, né? Então, vamos agora, Fábio, versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Legal. O que mostra aqui nesse versículo é que Paulo, apesar dele ser evangelista, ele tinha uma posição entre os fariseus, ele era também humilde. Da mesma forma como ele fazia as grandes eventos de evangelismo, de tudo, ele era um homem capaz de juntar gravetos e ajudar a acender a fogueira, né? Então, ele era um homem que, dentro da vida dele, ele fazia de tudo. E a gente aprende nesse sentido com Paulo que, ao sermos humildes, é importante em todas as horas, né? Se a gente precisa fazer um trabalho simples, um trabalho humilde, por que não fazer? Dentro da igreja, dentro do evangelho, tem espaço para tudo. E a gente participa, né, e Deus pode nos usar em todas as coisas. Um simples gesto de Paulo, né, catando gravetos debaixo da chuva para ajudar a acender a fogueira. Mas vamos lá no versículo 4, o Rodrigo. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Olha só, hoje, atualmente, na ilha de Malta, não existem mais víboras perigosas, peçonhentas, tá? É muito provável que ao longo dos anos, inclusive séculos, elas tenham sido dizimadas. Mas ainda nessa época elas existiam, né? E no meio daqueles gravetos que Paulo estava manipulando, havia uma serpente e ela simplesmente se agarrou na mão de Paulo, né? E a expressão dos nativos foi assim: olha, esse homem realmente deve ter uma culpa muito grande, porque ele acabou de escapar de um naufrágio, quando chega na terra, ele é mordido por uma víbora, né? Vamos ler agora, Aleir, leia o versículo 5, por favor. Porém, 5 e 6. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Ó, eu vou pedir para vocês abrirem lá em Marcos 16, 18. Eu vou ler para vocês, é a palavra do Senhor Jesus, pouco antes da ascensão dele, e ele diz assim: pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Memoriza esse versículo aí, guarda na sua mente que ele vai estar funcionando, inclusive, nos próximos versículos. Tá bem?
Então, cumpre-se nesse momento uma das profecias que Jesus disse. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Foi exatamente o que aconteceu aqui com Paulo, voltando lá em Atos 28:5. Ele simplesmente estava com a serpente presa na mão dele, ele chacoalhou a serpente em cima do fogo, né? E os nativos ficaram esperando que ele morresse. Porque os nativos, conhecendo aquela serpente e possivelmente outros acidentes desse tipo já deveriam ter ocorrido, os sintomas eram inchaço e morte, né? Então, era o que eles esperavam que acontecesse com Paulo. Mas, pelo contrário, né? Não aconteceu nada e eles esperaram um bom tempo, achando que o negócio ia acontecer e não aconteceu. E aí inverte. Em vez do julgamento deles acharem que Paulo era um assassino, agora ele passa a ser tratado como um deus. E era comum as pessoas, os gentios, vamos dizer assim, aqueles que não eram judeus, ter esse sentimento que existiam homens deuses, né? Como se fossem mitos, né? Mitologia, e que existiam homens deuses. E eles começam a encarar Paulo como sendo um homem-deus, e não mais alguém castigado pela justiça. A palavra justiça aqui no versículo 5 está com letra maiúscula. Quando Lucas escreveu esse texto, possivelmente ele estava em mente a deusa da justiça grega. Era uma mulher, né? A deusa justiça. Mas é possível, e não fica claro isso, que aqueles nativos tivessem alguma entidade, ou deus, ou deusa da justiça. E Lucas traz esse texto, a palavra justiça, com letra maiúscula, porque ele está se referindo à deusa grega da justiça. Aline, por favor, versículo 7. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Legal. Deus, o Senhor, estava usando aquela situação do acidente com a cobra, né, para chamar a atenção do governador da ilha. E esse homem chamado principal da ilha é um nome que confere com a história. Os documentos históricos conferem que esse era assim que era chamado o governador da ilha. Era o homem principal, né? Era assim que eram tratados. E aí ele foi, a partir desse momento em que ele foi percebido como alguém importante, como, vamos dizer, entre aspas, um homem-deus, o próprio governador da ilha o recebeu na sua casa por 3 dias. E vamos lá agora, JP, versículo 8. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Pode ler o 9. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Legal. Então, olha o que está acontecendo. Quando chegou lá na casa do Públio, o pai do Públio estava muito doente. E os relatos históricos dão conta de uma febre chamada febre maltesa, possivelmente propagada por mosquitos. Do mesmo jeito que a gente tem a dengue, eles tinham uma endemia de uma febre chamada maltesa, que é da ilha de Malta, né? E possivelmente não só o pai de Públio, mas outros da ilha estavam com o mesmo problema, né? E vejam só lá no versículo 9, à vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. A forma como Paulo tratou esses enfermos também
um procedimento que a gente vê lá em Lucas 4:40. Jesus, né? Eu vou ler o versículo. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Esse procedimento o próprio Jesus usava. E se a gente olhar também em Atos, capítulo 8, versículo 18, eu vou ler. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Esse Simão aqui não é o Simão Pedro, é o Simão o mágico. Tá? Ele queria adquirir os poderes de impetrar o Espírito Santo, como os discípulos faziam, né, impondo as mãos, e ofereceu dinheiro. Não sei se vocês lembram desse episódio, né? Então, a imposição de mãos, ela é um procedimento, inclusive, na ordenação dos pastores, ordenação de presbíteros e ordenação de diáconos. Aqueles que recebem algum cargo dentro da igreja, oração com imposição de mãos. É uma forma de pedir ao Espírito Santo que seja sobre aquelas pessoas. E aí, Paulo, impondo as mãos, né, impôs-lhes as mãos e os curou. Alguns comentaristas dizem, vamos ler o versículo 10, Bárbara, eu já termino o raciocínio. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Esses curados, né, as muitas pessoas que foram curadas, traziam pagamentos médicos. Tá? É a forma que eles tinham para, vamos dizer, pagar ou contribuir para os serviços prestados. E alguns comentaristas, é isso que eu queria falar, acham que Lucas, como sendo médico, também ajudou no atendimento dessas pessoas. Mas o que Lucas mesmo, ele coloca o foco todinho em Paulo. É que lá no versículo 10, na nossa versão, está assim, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. Né? Ele não fala assim, nos quais distinguiram a Paulo apenas. Né? Ele coloca no plural, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. Ou seja, a gratidão daquelas pessoas levou que eles trouxessem coisas necessárias para a continuação da viagem deles. Né? E o texto de Lucas, ele faz uma ida e volta. Nós vamos ver nos próximos versículos que ele adianta um pouco a história e depois retoma. Né? Então, ele fala assim, olha, nos puseram a bordo, no versículo 10, tudo o que era necessário. Mas, naquele momento, ainda não era o embarque. Né? Nós vamos ver no versículo 11, que agora é o Fábio. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dioscuros. Dióscuros, né? Dióscuros, perdão. Dióscuros, isso, legal. Então, olha só, a viagem não foi imediata. Eles tiveram que aguardar todo o inverno, que era o período em que a navegação era suspensa. Né? Então, eles esperaram 3 meses para poder voltar a embarcar e ele chama a atenção que eles voltaram a embarcar num navio alexandrino. E os navios alexandrinos que saíam lá de Alexandria, no norte do Egito, eram navios de transporte de trigo. Então, novamente, era um navio de carga que havia aportado na ilha de Malta, esperando que voltassem as condições de navegação. Né? E ele chama a atenção um detalhe aí, que ele tinha um emblema de Dióscuros. Dióscuros eram os filhos gêmeos do deus Zeus. Né? Então, para os gregos, Zeus era o deus maior.
tá? O Deus Pai. E ele tinha 2 filhos gêmeos, que era Pólux e o outro nome eu não lembro agora. Castor e Pólux, né? Eram os 2 filhos gêmeos. Então chama a atenção um detalhe que ele traz, né, da embarcação, e ele fica bem na frente. Alguns navios, eu não sei se vocês alguma vez visitaram o Nordeste, principalmente lá na Bahia, tem alguns navios que põem uma carranca. Uma carranca até meio, eu acho feio, né? Aquele parece uns bichos feios mesmo, né? Uns dentões com orelhas, às vezes tem chifre, né? Na frente do navio, porque era para espantar maus espíritos. Eles criam assim. E Dióscuros, que eram os irmãos gêmeos, né? Filhos de Zeus, era a divindade dos navegantes. Por isso que eles apareciam na frente do navio, né? Era a divindade que os gregos acreditavam ser a proteção dos navegantes. Agora, para o versículo 12, eu vou compartilhar o mapa para a gente entender um pouquinho mais. Assim. Acompanhem comigo aqui no mapa. Eles estavam na ilha de Malta e aguardando as condições para navegação. Depois de 3 meses, conforme diz o versículo 11, eles saíram com um navio alexandrino, ou seja, um navio que saiu aqui da Alexandria, ao norte do Egito, e também seguia em direção a Roma, né? Então, eles pegaram esse navio, e os comentaristas dizem que possivelmente não era o único navio, outros navios talvez estivessem atracados ali em Malta, esperando condições de navegação. E agora vamos lá, versículo 12 é o Rodrigo. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Olha só, saíram da ilha de Malta, navegaram um pouquinho e chegaram em Siracusa. Siracusa é a cidade principal da ilha da Sicília. Já a Sicília faz parte da Itália, hoje, né, da Itália moderna. E a Siracusa era um posto, um porto importante aqui na Sicília, e eles ficaram aqui por 3 dias. Aí, versículo 13, além. Donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias, chegamos a Puteoli. Então, assim, ficaram 3 dias aqui em Siracusa. Lembra que eles estão agora num período que está começando a navegação, ou seja, na primavera, né? E a ilha de Sicília, de certa forma, protegia dos ventos que ainda poderiam vir do lado oeste. Lembra que no inverno a predominância era dos ventos do oeste para o leste, né? E do noroeste para o sudeste, né? Nessa linha. E o barco, por isso que ele diz que o navio foi bordejando, ou seja, andando pela borda da ilha, próximo da ilha até Régio, que na verdade podia ser uma linha reta. Era bem fácil de navegar em linha reta, mas devido às condições ainda não serem perfeitas, né, eles foram bordejando, seguras, eles foram bordejando a ilha da Sicília e chegaram a Régio. Régio era um porto também importante e é um ponto de apoio, inclusive, né? E eles tiveram a sorte, né? Lá no versículo 13, diz assim: no dia seguinte, soprando vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli. Então aqui, agora sim, eles pegaram um vento favorável e conseguiram, em 2 dias, chegar até Puteoli. Puteoli era o porto de desembarque de cargas dentro da Itália. Naquela época, era o porto principal. Mais tarde, foram construídos outros portos mais próximos aqui de Roma. Mas a viagem agora passa a ser terrestre. Pode até prestar atenção aqui no mapa, que a seta da viagem agora vai por terra.
não vai mais por navio, né? Então, esse Puteoli era um importante porto comercial da Itália. E, inclusive, o mais importante para comércio de trigo era aqui em Puteoli. Versículo 14, Aline. Onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigiram a Roma. Ok. Mais uma vez, ele usa essa expressão, assim, foi assim que nos dirigiram a Roma. Mas eles não saíram imediatamente. A gente só um estilo de linguagem que o Lucas, né, o escritor, adota. Então, eles ficaram 7 dias aqui em Puteoli, nesse porto, que era uma cidade importante. Alguns comentaristas chamam a atenção de que é interessante a forma, né? Porque como eles eram prisioneiros, eles não teriam tanta liberdade para impor ficar 7 dias ali na cidade. A pressa era dos soldados e do centurião rapidamente entregar os prisioneiros lá em Roma. Mas, de alguma forma que não ficou registrado na Bíblia, o próprio centurião e a guarda romana concordou em passar 7 dias ali. Eu não sei qual era a forma que eles seguiriam viagem, se precisaria vir uma escolta para buscá-los, né? De qualquer forma, a Bíblia não deixa isso claro, mas registra que eles ficaram 7 dias. E o curioso é que grupos de cristãos que já conheciam o Evangelho vieram visitar Paulo e o animaram, né, nesse procedimento. Curiosamente, esses grupos de cristãos não vão aparecer para frente. Nos próximos versículos, até o final do capítulo, não são mais mencionados. É uma curiosidade que até os comentaristas chamam, né? Eles foram se encontrar com Paulo na cidade ali e depois não são mencionados. Mas vamos lá, então, versículo 15, JP. Tendo ali os irmãos ouvindo notícias nossas, vieram ao nosso encontro, até a praça do Apio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Então vieram até a praça de Apio e 3 vendas. No grego, essa palavra 3 vendas é 3 tabernas, né? Então aqui, ó, eles estavam em Puteoli e ficaram aqui, voltando aqui no mapa, né? No mapa aí está Ápia e aqui na Bíblia está Ápio. O nome romano é Apia, né? Essa via Ápia é uma estrada romana que sai de Roma e passa por Praça de Ápio, passa por Puteoli e desce até aqui Régio, até o sul da ilha, né? Chamado dedo da Itália, né? Essa Régio fica no dedo da Itália, né? Como se fosse formato de bota, né? Tem o formato de uma bota, Régio fica aqui no dedo. E essa estrada romana chamada Ápia, via Ápia, saía aqui do sul da ilha e chegava até Roma, passando por essas cidades, né? Até hoje, né? Tem via Ápia, né? Ápia é abelha, mas eles deram esse nome, né? Para essa estrada. Então, olha só, eles haviam, retomando, ficaram 7 dias em Puteoli, foram para a Praça de Ápia, e após Praça de Ápia tem aqui, ó, 3 vendas, um pouco antes de Roma. Praça de Ápia era mais ou menos 70 quilômetros, faltando para chegar em Roma, e 3 vendas, mais ou menos 55 quilômetros para chegar em Roma. E aí esses irmãos se anteciparam e vieram ao encontro. E veja lá no versículo 15, vieram ao nosso encontro até a Praça de Ápio e às 3 vendas. E isso animou a Paulo, né? Dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Aí, daí a partir do versículo 16, agora
estamos em Roma. Né? Então, agora, Aleir, versículo 16. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Sendo Paulo um cidadão romano, de bom comportamento, foi permitido a Paulo que ele morasse por conta própria, ou seja, ele podia alugar uma casa, só que ele fica em prisão domiciliar. É assim que funcionava. Né? Ele tinha liberdade de receber quem ele quisesse na casa dele, mas ele não podia sair da casa, tinha que ficar ali. E era designado um soldado para ficar com ele. A Bíblia não diz se é um único soldado ou se havia revezamento. Provavelmente revezamento. Mas sempre havia um soldado naquela casa vigiando o Paulo como prisioneiro. Né? E vamos lá, versículo 17, Aline. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: Varões irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Legal. Olha só, mais uma vez, Paulo usa a estratégia de primeiro buscar os judeus. Todas as vezes que Paulo tem algum ponto novo de pregação, uma cidade nova, uma visitação nova, uma visitação que ele estivesse fazendo, primeira coisa, ele se dirigia aos judeus. Era um compromisso que ele tinha. Primeiro com a nação judaica e depois ele ia para os gentios. E exatamente foi isso que ele fez. 3 dias que ele já conseguiu se alojar na casa, ele convocou os principais judeus para uma conversa. E aí nós vamos ver, e ele usa uma expressão assim, olha, varões irmãos, nada havendo feito contra o povo, ou seja, o povo judeu, contra os costumes paternos. Então ele se coloca em igualdade com os judeus. Contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Renato? Oi, pode falar. Com licença. Esse costumes paternos aqui é porque ele era fariseu, apontava para a tradição oral. Ele estava dizendo que ele não estava fazendo nada mal contra a tradição oral, muito menos contra a lei dos judeus. Correto, perfeito. É isso mesmo. Tá? E ele estava se identificando com os próprios judeus. Olha, eu sou tão judeu quanto vocês. Né? E nesse texto, viu, Fábio, realmente ele não fala sou fariseu de fariseus, educado aos pés de Gamaliel, como já foi Mas visto. nem precisava, né, Renato? Quando ele aponta para a tradição oral, obviamente ele está se referindo como fariseu, porque os saduceus não acreditavam na tradição oral. E aí, assim, coloca num nível de compromisso com a nação judaica, não é isso? Isso, perfeito. Ele afirma assim, um compromisso dele com a nação judaica. Vamos lá no versículo 18, agora Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. O que Paulo está dizendo é que assim, os romanos até intencionaram soltá-lo, né? Os quais que ele termina o versículo 17, entregue nas mãos dos romanos, os quais, os romanos, havendo me interrogado, que foi lá com Félix e Agripa. Na verdade, assim, a pessoa que quis soltá-lo foi Agripa, né? Que era o rei Agripa II, né? Quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Agora vamos lá para o versículo 19, por favor, desculpa. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar a César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Tá. Quem foi Festo, na verdade, esse é o nome que eu estava tentando lembrar. Foi Festo que ofereceu a Paulo a possibilidade de ele ser julgado em Jerusalém. Só que Paulo
tinha a consciência de que se o julgamento fosse feito em Jerusalém, as pessoas que iriam julgá-lo não teriam ele não teria segurança de que haveria justiça, né? E que as pessoas poderiam realmente ser compradas pelos judeus ou serem manipuladas, o júri fosse manipulado pelos sacerdotes, né? Então, ele falou assim, não, diante dessa colocação de Festo, ele foi obrigado a apelar para Roma, porque era a única saída possível. Ele sabia que se ele voltasse para Jerusalém, ele sofria alto risco de ser morto ou de ser condenado injustamente, né? Então, vamos lá, agora, versículo 20. Rodrigo. Foi por isso que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Olha só, qual era a causa dele estar preso? Porque é pela esperança de Israel que eu estou preso com essa cadeia. Ou seja, o Messias que foi prometido aos judeus era a razão dele estar sendo preso. Só que assim, os judeus até hoje, né, ainda não reconhecem o Senhor Jesus como Messias. Eles continuam aguardando a vinda do Messias. E vamos lá para o versículo 21, ali. Então, eles lhes disseram, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Pode ler o 22. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita que, por toda parte, ela é impugnada. Ou seja, o navio em que eles haviam partido, né, começado a viagem, esse navio desapareceu no mar. Ele não chegou no destino dele. Mas, por outro lado, os judeus que tinham ido até Cesareia para falar com Festo, e eles perderam, né, eles não conseguiram convencer Festo de que Paulo era alguém perigoso para o Império Romano, tanto é que ele havia ficado 2 anos preso, e 2 anos é o limite que os romanos permitiam algum prisioneiro ficar preso sem julgamento, né? Era o limite máximo. Então, ele já havia ficado 2 anos preso com Félix e aí passou para Festo. Festo tentou fazer o julgamento dele em Jerusalém para alegrar os judeus. Paulo percebeu e apelou para César. Quando chega nesse momento, eles já tinham ficado 3 meses invernado em Malta, havia se passado um tempo, e os judeus lá de Jerusalém não encaminharam nenhuma carta para os judeus, as sinagogas lá de Roma. Porque eles perceberam que se em entidades menores, vamos dizer, em cidades menores, eles não conseguiram convencer que o Paulo era alguém perigoso para o sistema romano, imagina tentar convencer um imperador de que ele era alguém perigoso. Então, os próprios judeus lá de Jerusalém se alegraram de Paulo sair de cena. Paulo sumiu de Jerusalém, era o que eles queriam, né? Mas pararam com o inquérito, né? Eles não prosseguiram com a acusação lá em Roma. E aí, no versículo 22, eles falam assim, olha, só que a gente tem ouvido, aí todo mundo fala que essa tal de seita dos nazarenos, ou a seita do caminho, como ela era conhecida, ela é impugnada. Ou seja, os próprios judeus, quando ouviam falar dessa seita, a maioria deles rejeitava, não dava credibilidade. E aí ele fala assim, não, mas nós gostaríamos de ouvir da sua parte por que isso acontece. E aí agora vamos lá para o versículo 23, Aline.
Havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Tá, olha só. Então, ele marcou um dia, o pessoal veio, os comentaristas falam o seguinte, essa expressão em grande número, na nossa cabeça, às vezes a gente pode lembrar, pensar 20, 30, 50 pessoas, né? Esse número talvez não chegasse a 10. Eles vieram e se hospedar, ficaram na casa de Paulo desde a parte da manhã até a tarde. Não, a Bíblia não diz que eles foram lá, que ele deu um banquete, que ele deu um almoço, que ele foi a reunião foi exatamente para tratar do Evangelho. E olha a curiosidade, Paulo, mais uma vez, não usa a oportunidade para se defender. Mais uma vez. Ele fala o quê? No final do 23, procurando persuadi-los, ou seja, convencê-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Né? E a gente tem que ter em mente que naquela época a Bíblia o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, né? O Espírito Santo ainda estava gerando os acontecimentos que iam ser gravados e formar o nosso Novo Testamento. Mas eles só tinham a lei e os profetas. Né? Ele pegava a própria Bíblia hebraica para mostrar na Bíblia hebraica que Jesus é o Messias. Versículo 24, JP. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Lá em Atos 17, 2, eu vou ler para vocês. Atos 17, versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. É a mesma colocação que está sendo feita aqui. Lá foram usados 3 sábados. Aqui ele usou desde a parte da manhã até a tarde, abrindo Escrituras e mostrando nas Escrituras que Jesus era o Messias, que coincidia. Tudo aquilo que estava previsto foi cumprido na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E alguns se convenceram, outros continuaram incrédulos, né? E mais uma vez vai haver uma certa divisão, né? Então vamos lá, Fábio, versículo 25. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo, Paulo, estas palavras, bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías quando disse. Tá, olha só, quando Paulo percebeu que novamente os judeus estavam refugando, ou seja, estavam desacreditando a palavra, porque, preste atenção, alguns ficaram persuadidos, convencidos, mas não se converteram ao cristianismo. O que o texto deixa indicado é assim, olha, faz sentido o que você está falando, mas o texto não deixa claro que eles se converteram ao cristianismo. Renato, posso fazer só uma observação? Pode, o Talmud deixa claro, nessa época, que houve uma discordância a respeito do nascimento de Jesus. Haviam certos judeus que acreditavam que ele deveria nascer de pai e mãe humanos, e não de um ser divino que fazia com que Maria tivesse... E alguns judeus lá tinham uma crença de que Maria teria de fato traído José. E por essa razão, eles discordavam disso que Paulo estava falando. Tá. Acho que até hoje é desse jeito, viu, Fábio? Sim, até hoje. Eu acho que até hoje esses motivos prevalecem. Né? A forma como os judeus esperam Jesus é o Jesus messiânico, vencedor. É o Jesus libertador, é aquele que vai exaltar a nação de judaica. E Jesus era exatamente o oposto, né? Ele foi crucificado, foi humilhado,
tinha uma vida extremamente simples, não tinha nem onde Andava de repousar, jumento. né? Nem onde repousar a cabeça, né? Como ele mesmo dizia. Andava de jumento, como a lei fala aqui, e andar de jumento naquela época era chique, viu? Não era todo mundo que tinha condições de andar de jumento, né? Mas, assim, ele não foi realmente identificado como Messias. E é por isso que Paulo vai invocar agora um texto de Isaías, que eles conheciam muito bem. Quem agora é o Rodrigo. Pode ler o 26 e 27. Vai a este povo e dize-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração desse povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Olha só, ele está usando o texto integral de Isaías, capítulo 6, versículos 9 e 10. Isaías, capítulo 6, 9 e 10. A gente não precisa ir lá. Ele trouxe o texto integral, né? É uma profecia de que os próprios judeus teriam os olhos cegados, os ouvidos ensurdecidos, eles iriam ouvir tudo e não iam entender nada, né? E até Jesus ainda prega por parábolas, né? E isso tudo já estava previsto. Esse plano, né, que ainda acontece, permite a pregação do evangelho para os gentios, né? Então, veja lá o versículo 28, ali. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Tá. Romanos 1, 28, que é aí a próxima página, fala assim, ó: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Isso aqui é um chamado que é bastante interessante e sério, né? Quando as pessoas recusam o evangelho, Deus dá uma oportunidade, dá duas, dá três, simplesmente eles rejeitam. Olha o que acontece. Deus os entrega aos seus próprios pensamentos. E é isso que aconteceu com a nação de Israel. Eles rejeitaram no começo e continuaram rejeitando, e hoje eles foram, todo esse tempo, até agora, né? Eles foram entregues aos próprios pensamentos deles. E até o Fábio tem um conhecimento melhor nessa área, de que algumas coisas foram, inclusive, alteradas, né, nas traduções, para não deixar tão claro, porque é evidente, a gente olha na Bíblia e fala assim, como é que eles não entendem isso? Como é que eles não reconhecem o texto? É que, na verdade, o texto, ao longo dos anos, foram sendo modificados, né? E as versões que eles têm hoje não conferem com aquilo que a gente vê na nossa Bíblia, né? Salmo 22, Salmo 69, Isaías 53, vários textos, né, messiânicos, eles simplesmente estão cegos, né? Uma coisa que eu gostaria só de colocar, que achei assim, bem interessante, é que Paulo, apesar do contexto de rejeição, de contenda, apesar do contexto de prisão dele mesmo e das atitudes dos judeus, Paulo foi muito fiel às Escrituras. Ele não deixou que eles fossem embora sem ouvir tudo que eles precisavam ouvir, né? Foi um evangelho completo, vamos dizer assim, tanto na questão de persuadi-los a respeito de Jesus, como colocar a palavra de Deus, que era contra
eles mesmos por rejeitarem. Então, isso traz uma lição para nós, né? Apesar de a gente, às vezes, ver muitas rejeições, ou isso, aquilo, a gente tem que ter o discernimento e o jogo de cintura. Você veja que Paulo fala o seguinte: bem falou o Espírito Santo aos vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse. Então, você vê aqui que ele vai dizer assim, o profeta Isaías disse dos vossos pais isso, isso, isso. Não, ele diz assim, bem falou. É como se ele estivesse entendendo tudo que estava acontecendo. Então, eu acredito até que Paulo sabia, com certeza, pelo Espírito de Deus, todas as rejeições, todas as contendas, todas as coisas. Mas ele abriu a porta da casa dele, ele falou de Jesus e ele manteve a Escritura sendo dita para eles, no passado, no presente e, por que não dizer, no futuro, né? Que era a questão da eternidade. Então, é algo que a gente tem que pensar, no sentido de que, independente de alguma pessoa rejeitar ou ficar fazendo gracinha, né? Mas a gente tem que dizer, embora diga pela última vez, que eu acredito que aqui foi, mas ele disse, eles não saíram dali sem ouvir tudo que precisavam ouvir. Vai ficar como lição de casa, tá? Não vamos entrar nesse texto agora. Mas leia, por favor, Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 3, a partir do versículo 16. Ele fala sobre a atalaia. E esse texto, que era conhecido deles, diz o seguinte: se você pregar e a pessoa não se converter, o sangue dessa pessoa vai cair sobre ela, mas você está limpo, você está isento. Agora, se você está encarregado de pregar e você não pregar e essa pessoa morrer, ela vai morrer nos pecados dela, mas o peso vai ser descontado em cima de você, né? Então, é isso que Paulo tá fazendo. Eu preguei a tempo e fora de tempo. Se os judeus não quiseram ouvir, eu fiz a minha parte, né? E é isso que a gente tem que fazer. Agora, eu gostaria que vocês abrissem em Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 25 até o 32. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: esse tempo de cegueira dos judeus é um tempo que vai acabar. E Paulo tinha isso em mente, tá? Tanto é que ele escreveu esse texto para os romanos agora, né? E esse texto que nós vamos ler agora. Então, Paulo, ele tinha em mente que esse endurecimento que foi em parte trazido para os judeus é temporário até que os gentios fossem evangelizados. E eu quero chamar a atenção para vocês uma coisa muito interessante, muito séria. Vamos ler esse versículo. Aline, Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Grifa esse versículo. Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Grifa isso na sua Bíblia, isso é muito sério. Agora vamos lá, pode ler, continuar lendo, Aline, o versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Tá, só um instantinho. E assim todo o Israel. Ele não diz assim, e assim Israel será salvo. Ele diz assim, e assim o Israel. Esse o Israel é o povo de Deus, é o novo Israel, né? Não é a nação Israel, mas é o povo que agora são os filhos de Abraão. Todos aqueles que nasceram pela fé são filhos de Abraão. É isso nesse sentido que ele está falando, tá bem?
E agora, pode ler a partir do 27. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Pode continuar? Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também estes, agora, foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ok. Então, ele fala assim, no versículo 30, porque assim como vós também, está falando para os romanos, tá? Assim como vós, romanos, outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, os judeus, assim também estes, os judeus, agora foram desobedientes para que, igualmente, eles, os judeus, alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida, Romanos. Né? Então, esse tempo é uma janela. A janela dos gentios, ela está se fechando. É um tempo precioso que a igreja ainda tem para pregar o evangelho. É muito sério isso. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia em que o evangelho está sendo pregado via internet. Como a gente conversou no começo da aula, a gente estava conversando, né? Tem um lado bom e um lado ruim. A gente não está juntos, a gente não pode estar juntos fisicamente, perto um do outro, mas a palavra de Deus, ela está aceleradamente sendo pregada em muitos lugares. Com a pandemia, inclusive, pessoas passaram a ter interesse na área espiritual que já estava meio abandonada, né? Esse tempo dos gentios está se acabando. E eu falo isso por uma coisa bastante interessante. Eu não sei se o Fábio conhece, mas eu gostaria que vocês, cada um, pesquisassem na internet um movimento que chama-se One for Israel. Conheço sim, Renato. Conhece? Ele é ligado ao Instituto do Templo. Isso. Um por Israel. Esse é cristãos evangelizando judeus. E olha, assistam os depoimentos, os testemunhos de como Deus, eu fico até arrepiado, como Deus está mudando a nação judaica. Está começando pelos jovens. Só que os jovens que estão se convertendo ao cristianismo, em quantidades até significativas, estão sofrendo perseguições das próprias famílias. Não só da própria família, né? Teve um canal cristão que sumiu da grade por determinação do rabinato chefe de Israel, né? Alegação que viola o artigo 48 da lei do Estado de Israel, que é o proselitismo, né? Então, a coisa está bem séria mesmo. Mas, assim, para nós que somos gentios, né? A gente tem muito mais facilidade de pregar para eles, porque eles dão muito mais atenção a nós e não aos próprios judeus que se converteram, né? Então, assim, o movimento, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Procurem na internet, procurem ler a respeito desse movimento. Chama-se One for Israel, ou Um por Israel, né? Como Deus já está agindo dentro da nação de Israel. Isso significa que esse versículo, até que, no versículo de Romanos 11, 25, está terminando. E isso é uma das profecias que faltava para serem cumpridas. Então, a nossa urgência no evangelismo é grande.
E, assim, pode acontecer numa velocidade muito grande através da internet, né? O Senhor pode alcançar, vamos dizer assim, vou colocar entre aspas, o último gentil numa velocidade muito mais rápida do que a gente achava antigamente, né? Que tinha que conseguir entrar na China, ia ter que conseguir entrar no Nepal, ia ter que conseguir entrar lá na Indonésia e locais remotos que a gente não tem acesso, mas a internet chega. Renato, Sim. desculpa interromper, mas assim, só para ver se eu entendi direito, porque é meio complexo, assim, nessa essa parte desses versículos. Uhum. Essa profecia seria que a gente teria tempo, né? Os gentios teriam tempo de ser evangelizados ou crer em Jesus até o momento que os judeus se convertessem? Eu não entendi direito. Até que todos entrem, né? Leia, por favor, o final do versículo 25. Até que haja entrado a plenitude, ou seja, a totalidade. Até que tenha entrado a totalidade dos gentios. E gentios são todas as nações do mundo. Uhum. Né? Quando fechar essa janela, quando fechar essa janela, o foco do Espírito Santo volta para os judeus. Tá, entendi. E esse foco do Espírito Santo já está voltando para os judeus. É isso que eu quero que vocês procurem na internet, esse movimento One for Israel. É português, viu? Vocês vão ler em português, não vai estar lendo em inglês, não. Tá bem? Obrigada. Para vocês verem como o Espírito Santo já está agindo sobre Israel. Né? Eu não sei, né? Eu estou até estudando hebraico com o Fábio e eu não sei, no meu coração, não sei o que Deus tem propósito nisso, entendeu? Eu não sei se eu um dia vou ser usado para ajudar algum judeu a se converter. Eu não sei, Deus sabe de todas as coisas, né? Mas, assim, Deus tem colocado no meu coração orar pelos judeus, orar pela nação de Israel, né? Essa semana passada houve um acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes, né? São sinais que Deus está trazendo, sabe? A gente tem que ficar atento, orai pela paz de Israel. Isso é uma ordem que foi dada, isso não é um pedido, não é uma ordem. Orai pela paz de Israel. E acho que a gente tem falhado nisso, né? Precisamos orar por Israel. E vocês vão ver que as coisas estão se encaixando numa velocidade curiosa. Eu digo isso. Então, agora, para a gente fechar, JP, versículo 30 e 31. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que procuravam, pregando o reino de Deus e, com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Legal. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em 2 Timóteo 2 Timóteo capítulo 2, versículos 9 e 10. A carta a Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu antes de morrer. Né? Foi a última carta escrita. E olha só o que ele escreveu no versículo 9 e 10, capítulo 2. Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Paulo estava preso em Roma, mas o evangelho não estava algemado. Nós estamos em quarentena, mas o evangelho não está preso. O evangelho está com liberdade, né? Então, nós temos que usar a nossa liberdade para pregar enquanto é tempo. E eu gostaria que vocês abrissem em Atos, capítulo 1, versículo 8. Voltando ao início.
Estamos já no final, e agora vamos, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Nesse último versículo de Atos, né, versículo 31, o evangelho chegou no coração do Império Romano. Era o império mais poderoso da Terra naquela época. Então, o que a gente pode ver é que o evangelho começou em Jerusalém, e assim eu vou falar bem brevemente como é que é a divisão do livro de Atos que a gente acabou de estudar, né? Então, do capítulo 1 até o capítulo 8, capítulo 8, versículo 4, até do 1 até o 8:4 é o testemunho do evangelho em Jerusalém. A segunda parte do livro de Atos é o testemunho na Judeia e Samaria, exatamente como está na ordem do versículo de Atos 1:8. E aí ele vai do capítulo 8, do versículo 5 até o final do capítulo 12. Esse é o testemunho na Judeia e Samaria. E a terceira parte, que é o testemunho até os confins da terra, começa no capítulo 13, que é a primeira viagem missionária, e termina agora no capítulo 28 de Atos, né? Então, no versículo Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia e Samaria, até os confins da terra. E é isso que o livro de Atos nos apresenta, né? Como que o Espírito Santo, saindo de Jerusalém, foi ampliando a divulgação do Evangelho, passando por Judeia, Samaria, chegando até os confins da terra, né? E nós estamos nos confins da terra e somos testemunhas disso, né? Então, que Deus abençoe, que a cada um, né, aqueles que talvez vão ainda ouvir essa mensagem num tempo posterior, né, não estão aqui online conosco, mas possivelmente vão ouvir essa mensagem num tempo posterior. Que Deus abençoe, use poderosamente a vida de cada um de nós, porque a janela dos gentios está se fechando, né? E de acordo com o que a gente lê lá em Ezequiel, no versículo capítulo 3:16, somos responsáveis, né, por pregar o evangelho. Foi para isso que nós fomos chamados. Não fomos chamados para ficar sentados no banco, mas para nos abastecermos, conhecermos a palavra de Deus, e com esse conhecimento e através daquilo que Cristo já fez na nossa vida, porque a gente não consegue evangelizar ninguém se a gente não for evangelizado. Eu não consigo pregar Jesus Cristo como Salvador se ele não é o meu Salvador, né? E é por isso que nós temos que estar preparados, orando, né, e testemunhando com a nossa vida. E como disse um pastor, eu não sei se foi Moody, pregue o evangelho. Se precisar, abra sua boca, né? Ou seja, viva testemunhando. E se ainda for necessário, se seu próprio testemunho ainda não for suficiente, abra a boca e pregue o evangelho, né? Tá bem? Então, que Deus nos abençoe a cada um. Muito obrigado por todo o tempo que vocês dispensaram no estudo de Atos, nos acompanhando, e que Deus nos abençoe.